se há um nome que consegue ter essa força de barrar o Neymar, é do Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus não joga somente com o nome. Se tem um treinador, ainda mais na Arábia Saudita, onde ele é apaixonado, a gente tem muita imagem do Jesus no futebol português, no Brasil, no Flamengo, mas a imagem que ele tem, a credibilidade que ele passa para os sauditas é espetacular. Eu tenho certeza que, colocando na balança para o adepto e torcedor do Al Hilal entre Jorge Jesus e Neymar, eles abraçam o Jorge Jesus e aceitam o Neymar ir embora, não tem a menor dúvida disso. Olha, Renato, vai as lágrimas o Renato aqui, ó. É isso. Tá emocionado o homem. A gente tem uma enquete aqui, e aí eu misturo os personagens. E a pergunta é, o que falta para a seleção? O Neymar está com só 6% de opções de votantes aqui. Treinador, 73%, e jogadores, 22%. O Renato já falou... Não tem presidente... Não tem presidente, Tironi? Votar no novo presidente? O que falta para mim, desculpa entrar na enquete, diga. É alguém que tenha mais comando e que melhore o comando, né? Porque não adianta nada colocar um novo treinador, novos jogadores, se a direção da CBF continuar nas mãos do Edinaldo, que com todo respeito, não tem capacidade para gerir tamanha entidade. Só a minha opinião, desculpa esse pequeno parênteses. Imagina, aqui é uma notícia triste, ele conseguiu aí mais um mandato para ele, aí no tapetão ele conseguiu mais um mandato. Agora... Ronaldo vem aí, Ronaldo vem aí, tem. Misturando as coisas, meu caro Renato e também Arnaldo e Bruno, e se você tá falando, o Renato falou, não, o Jorge Jesus tá louco pro Neymar e pro Brasil, então não sei o que lá, e se dá uma loucura... E o Jorge Jesus é convidado para dirigir a seleção. Como ficamos? Com Neymar, sem Neymar? Tem essa possibilidade disso, Bruno? O Jorge Jesus ainda sonha com essa possibilidade. Eu não tenho informação se da CBF existe algum tipo de movimentação. Existiu sim, e nós trouxemos a informação. Quando o CEO do City esteve no Brasil, o Edinaldo e ele falaram sobre o Guardiola, não em convite nem nada, só numa ideia futura. Se eventualmente o Guardiola não renovasse o contrato e não renovou o contrato com o City, do lado da CBF eu não tenho qualquer informação envolvendo o nome do Jorge Jesus. O que eu tenho é do lado do Jorge Jesus. E a posição que eu continuo recebendo é, se a CBF bater na porta do Al Hilal, pagar a multa rescisória, o Jorge Jesus corre, pega o primeiro voo e vai para o Brasil assumir a seleção brasileira. Entre Al Hilal e seleção, ele não pensaria duas vezes. Mas aqui, o Jorge Jesus... Renato, pode falar. O Jorge Jesus chegou a ser um nome fortíssimo na CBF. Lá atrás, quando depois acabaram optando pelo Edinaldo. Quem destruiu o nome do Jorge Jesus, junto ao Edinaldo, foi o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que fez questão de contar isso para um amigo meu que eu confio completamente. Ele disse, realmente nós falamos algumas verdades sobre o Jorge Jesus para o Edinaldo. Imagina o que o Rodolfo Landim não deve ter contado. Ele que até hoje, agora a moda dele é diminuir o título de 2019, de dizer que não, que naquele ano estava todo mundo ainda sem estrutura, que ninguém sabia bem como é que era o Jorge Jesus, por isso foram surpreendidos. Pô, eu nunca vi isso. O cara, em vez de ter gratidão, tem ódio do Jorge Jesus. Foi ele o responsável por tirar o nome do Jesus da lista da CBF, quando estava se discutindo ainda Abel, Jorge Jesus e, finalmente, Ancelotti, que deu no que deu. E, Renato, naquela época, o Jesus estava livre no mercado, ou seja, era muito mais fácil, era praticamente falar vem. Hoje não, hoje teria que negociar com o Al Hilal uma rescisão de contrato. Exatamente. Exatamente. Mas você acha, bom, na tempestade perfeita, se o Edinaldo chegar lá e falar, oi Jorge Jesus, tudo bem? Queremos você, ele daria um jeito, ou sei lá, se a CBF disse que ela pagasse essa multa. Porque, como o Renato disse, é um técnico... A informação que eu tenho é essa, Tironi, que se a CBF, eu não tenho essa informação, se a CBF cogita ou não o nome do Jorge Jesus, muito honestamente, é só palpite meu, o Dorival caindo, acho até que o nome do Jesus volta a circular nos bastidores, não sei se com força suficiente para conseguir ser ele, mas a informação que eu tenho parte mais daqui, lado de Jorge Jesus, é que se o Edinaldo convidar, se a CBF topar pagar a cláusula de rescisão dele, porque também o Jesus não vai pagar do bolso dele, nunca fez isso, inclusive, do próprio bolso para poder sair. Agora, se a CBF pagar a multa que ele tem no Al Hilal, ou esperar o contrato terminar, ele vai correndo para a seleção brasileira. Continuam me dizendo isso e eu continuo acreditando
porque é o grande desejo dele. Mais do que lá atrás voltar para o Flamengo, como quase aconteceu, o sonho do Jorge Jesus é treinar a seleção brasileira. Aí, independentemente de ter Neymar ou não à disposição. Isso é um obstáculo, entre aspas, que ele consegue superar tranquilamente. Mas o desejo dele, eu diria que acho que Jorge Jesus não morrerá feliz ou 100% completo se não treinar a seleção brasileira. Porque tem uma coisa que o Bruno fala, o desgaste da seleção brasileira é tal que às vezes a gente perde a noção de que para um treinador estrangeiro que já passou por tantas coisas no futebol, ser o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira masculina de futebol tem um peso muito grande. É uma coisa que atrai... Não é financeiramente, é uma coisa muito atrativa. Você dirigir a seleção pentacampeão mundial quebrando um tabu que nunca um estrangeiro teve esse privilégio, né? É um convite muito sedutor, né? Se for feito para qualquer estrangeiro com experiência no futebol, né? E o Jorge Jesus, por todas as características e as condições que o Bruno descreveu, seria para ele, eu acho que não diz um fecho da carreira, mas sim, uma situação muito assim, de orgulho. E mais, né? Eu acho que o Jorge Jesus, conhecedor do futebol brasileiro, do ambiente do futebol brasileiro, ele também sabe que a seleção brasileira está num momento em que quem conseguir fazer um trabalho mínimo vai ser, né, enaltecido, né, porque a seleção brasileira está talvez uma das piores crises de credibilidade da história. Pior até que no jejum 70-94. Então, mesmo que tenha esse desgaste, dirigir a seleção brasileira para um profissional do futebol é sedutor. E aí, né, a gente fica imaginando, brincando, né? Se essa possibilidade ocorrer, não estranharíamos se na primeira convocação do Jorge Jesus, exercitando aqui o imaginário, lista da seleção, lateral esquerdo, Renan Lodge, atacante, não tem o Neymar. É provável, é possível. Bruno Andrade, muito obrigado, viu, pelas informações que você mandou pra gente, do Jorge Jesus, do Neymar, e a gente vai falando. Aproveite aí Portugal, que é sempre bom. Sempre. Renato, Tironi, Arnaldo, pessoal, obrigado pelo convite, como sempre. Continuação de bom programa. Valeu, tchau, tchau. Abraço.